Oiê! Você está assistindo a mais um Voz da Diversidade Podcast. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar as vozes da diversidade que vão passar por aqui. Você vai acompanhar papos incríveis sobre a comunidade LGBTQIA+, 60+, indígenas e muito mais. Nós estamos no Instagram e TikTok, @VozDaDiversidade, e o nosso site é o vozdadiversidade.com.br. E hoje a gente tem um convidado que tem muito a nos ensinar. Ele é indígena Guarani Kaiowá, é o primeiro livre-docente indígena no Brasil, é o primeiro professor indígena de Direito da PUC São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e Coimbra, pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela UFGD, tem assento no Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas do Governo do Estado de São Paulo e autor da obra Decolonialismo Indígena, cujo prefácio foi feito por nada menos que Evo Morales. Gente, ufa, foi difícil, porque é um currículo em tanto aqui. É ele, Álvaro de Azevedo! Uau! Gente, que currículo que você tem, é uma honra ter você aqui. Uma Obrigada. Honra minha. Eu que agradeço, é sempre uma alegria poder compartilhar conhecimento, em especial com a página Voz da Diversidade, que eu acompanho já há algum tempo. Aliás, a gente está verificando, já tem mais de 6 meses que eu acompanho, vejo as postagens e vocês têm construído aí um trabalho muito bonito. Então, para mim é uma alegria também de poder compartilhar nesses espaços democráticos, progressistas, ideias que possam aí sempre semear e reflorestar as formas de pensar, né? Nossa, obrigada demais. E para começar, Álvaro, eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu vou pedir para você fazer a sua, tá bom? Estou loira, cabelos curtos, sou branca, olhos verdes, a camiseta da Voz da Diversidade branca, estou com uma calça cinza, alguns adereços. E você, Muito Álvaro? Bom. Então, meu nome é Álvaro, eu tenho cabelo liso, castanho escuro, da mesma cor do meu olho, tenho o rosto arredondado, uso uma camisa branca, uma camiseta branca, um paletó azul quadriculado, uma calça jeans, um sapato preto. Tenho na minha frente aqui uma caneca muito bonita, Voz da Diversidade. Tem uns negocinhos para comer também que eu gostei, achei bacana. Esse podcast já está agradável. E a cor da minha pele é da cor da minha mãe e minha mãe é a terra. Maravilhoso, uau. Álvaro, vamos começar falando do seu livro. O seu livro muito importante, né, de Decolonialismo Indígena, o nome dele. E no livro você fala dos 7 mitos, né, que foram aí construídos pelos colonizadores e precisam ser desmentidos, né, de acordo com o seu livro aí, que é maravilhoso e muito importante. Esse daqui. Você quer que eu vou citando os mitos? O que você acha? Eu vou falando dos mitos e aí você vai falando sobre eles? Contar um pouquinho da história da história do livro e do bacana, prefácio, né? Que é uma história muito bacana porque eu já havia obtido o título de livre docente, né, como professor e tudo mais, e a livre docência é um título acadêmico muito importante porque ele te dá liberdade para ensinar. Então, a academia considera que eu tenho liberdade para ensinar e a minha liberdade significa que tudo aquilo que eu digo é considerado doutrina. Então, é uma responsabilidade muito grande que a academia me dá. Depois do título de livre docente, que eu fiz o meu pós-doutoramento em História Indígena. Então, quando eu fui buscar essa interlocução com a Universidade Federal da Grande Dourados, que eu tive a supervisão do Tiago, que é um professor fantástico, formidável, eu fui buscar exatamente na época da pandemia. E na época da pandemia, é curioso porque as pessoas falavam, faça o que você gosta, faça o que você gosta. Eu costumo dizer que o cachimbo entorta a boca. Eu gosto de estudar. Eu nunca parei de estudar na minha vida e continuo estudando. Então, fiquei muito feliz em poder retomar os estudos na questão indígena e organizar esses estudos. E aí, eu faço uma proposta de um estágio pós-doutoral e falo, olha, eu vou apresentar um livro, o que vocês acham? Daí eles falaram, bom, não era normal um pós-doutorado virar um livro, mas você vai fazer, e foi o que eu fiz. Então, eu escrevo esse livro no período pandêmico, estudando e fazendo levantamentos bibliográficos e compartilhando ideias com os parentes, como nós falamos, né? Os parentes que são os indígenas, né? E a gente foi trocando ideia, e é uma construção muito bonita.
E aí eu pensei exatamente na terminologia mito, mas no sentido de mito como mentira, o que é uma forma coloquial. Por quê? A palavra mito, do grego, deriva de mite, que significa calar-se. É de boca ao ouvido e somente algumas pessoas podem acessar. Então seria algo secreto ou discreto. Mas eu não quis usar desse jeito. Eu quis usar como mentira. Então, quais são os mitos que nós construímos de forma fantasiosa na nossa cabeça a respeito dos povos indígenas? Em especial, no período que nós vivemos nos dias de hoje, que é o chamado período da pós-verdade. A pós-verdade, ela carrega uma doença muito grande, que ela é a despreocupação com a verdade e o compromisso com a relevância. E aí a importância do Voz da Diversidade, que tem o compromisso com a verdade em dar relevância a essa verdade. Isso é muito importante, que muitas vezes não acontece em diversos canais. Existem canais que, pelo preço da fama, propagam-se mentiras. Então, foi nesse tom que eu pensei o livro e aí construo esse trabalho. A começar pela capa, que é uma capa lindíssima, elaborada junto com toda a equipe da editora e que trabalhou imagens. É uma coleção. Padre Júlio Lancelotti escreve, a Silvia Pimentel, que foi representante das mulheres na ONU. Cada capa tem uma história. E aqui, se você for verificar, tem o semblante de um indígena, que por acaso é o meu avô. Aqui o semblante de outro indígena, que por acaso sou eu. Sensacional. Aqui, uma indígena médica. E aqui, por acaso, é minha mãe me segurando no colo. Então, é todo um trabalho muito bem feito e que contou com o prefácio do Evo Morales, e aí eu não vou contar isso daí como quem paga no débito, né? Foi o Evo Morales que fez o prefácio e segue a vida. Não, vamos dar a importância, né? Eu tenho privilégios na vida de ter prefaciadores dos meus livros que são pessoas da mais alta escala que eu posso dizer. E o Evo Morales é um deles, né? Só que como que a gente consegue esse prefácio? Um interlocutor leva a ideia para o vice-presidente da Bolívia, que é meu xará, o Álvaro. E aí ele diz, não, por que a gente não pensa no grande comandante e fala com o Evo? E aí ele falou, você topa? Eu falei, mas é claro que eu topo. Acho que topo sim, por uma né? questão muito simples, não é uma questão política, mas é uma questão mais que política, é identitária. E o Evo Morales é indígena, e eu falei, poxa, faz todo sentido. Total. Porque ele defende essa ideia plurinacional, essa ideia da Pachamama, da terra-mãe. Eu falei, poxa, faz todo sentido. Agora tem que ver se ele topa. Quando foram falar com ele, ele falou, mas eu não conheço ele. Eu falei, mas não tem problema, eu me apresento. Se é esse, vamos conversar, problema, né? Pessoalmente, eu posso ir agora. Fiz uma carta para ele. Fiz uma carta me apresentando, e ao fazer a carta me apresentando, ele lê a carta e falou assim, quero fazer o prefácio. E aí ele falou, tradição oral. E aí um secretário dele fez o resumo. Digitou, dias depois ele entrega. Quando ele entrega, ele lê e fala assim, não, muito colonial isso daqui. E jogou e saiu andando. Agora, o que era muito colonial? Ninguém sabia. Então ficou um desespero para tentar mexer numa coisa ou outra, arrumar um dizer ou outro para ver se ele aprovava. Se ele não aprovasse, não podia publicar. E aí eu sei que foi no desespero, assim, tem vários meandros. Um deles é que a pessoa que foi levar o prefácio atualizado para ele, quando chega na capital, fala, não, ele foi pescar no interior. 4 horas de carro. Não, mas ele deixou um carro para você poder ir lá. Aí a pessoa vai, quando chega, você deve estar muito cansado, pesquei uns peixes, bora comer. Come o peixe e tal, começa a despachar um monte de coisa. E claro que o meu prefácio não foi despachado. Eu sei que era sexta-feira, meio-dia, já estava pronto para ir para a prensa, já tinha rolado o plotter lá, não sei o que, para gráfica. 10h57, toca meu celular e assim, autorizado. Eu falei, achei que era ele. Máquinas. Nossa, eu falei, parem as máquinas. Aí entrou o prefácio, a exigência que ele fez era a tradução de um tradutor juramentado. Eu falei, não, vamos fazer melhor, vamos colocar em espanhol e em português. E aí o prefácio é duplo aqui no livro. E tem o pós-fácio do meu supervisor, o Tiago Cavalcante, também no final da obra. Então, esse é o contexto de produção desse livro. E é um livro que eu tenho um enorme carinho, ele está indo agora para a 4ª edição, que ano a ano eu preciso atualizar determinadas questões, claro, preciso esgotar na editora, mas eu ainda nem comecei o processo de atualização da 4ª edição, e é isso, basicamente, da história do decolonialismo. Com relação aos mitos, eu trabalho 7 mitos e uma luta. Perfeito. O primeiro mito é o mito... colocando os pingos nos índios, né? Adorei esse nome. Por que falar indígena e não índio? Por que falar povos originários e não índio? Porque índio é a ideia que deriva daquele que não tem alma. Índio deriva de indel,
que é aquele que não tem alma. É isso que deriva o termo indigente. Já indígena é natural da terra. E indígena é o oposto de alienígena. Alienígena é aquele que não conhece a terra, quer o mal da terra, busca usurpar a terra, se apropriar da terra. Já o indígena não. O indígena é natural da terra, originário da terra, não quer explorar a terra, ele quer viver em conjunto com a terra. E por isso que nós dizemos que a terra é mãe. E essa é a grande questão. Não é só um ornamento que as pessoas costumam utilizar, argumentativo. Ele é um verdadeiro dizer a respeito. Tem um parente do Pará, que na verdade é do Mato Grosso do Sul, mas do Pará, o Almir, o Almires, ele é um grande teórico, um pensador de direitos humanos, e ele falando assim, que eu achei uma das coisas mais belas que eu ouvi, ele disse o seguinte: poxa, quando você vê um rastelo passando na terra, é um rastelo rasgando a carne da sua mãe. Aí vem o Casé Angatu e ele fala: por que a cor da nossa pele é da cor da nossa mãe? Porque a nossa mãe é a terra, então nós somos da cor da terra. Ah, mas pode ser diferente, pode existir um indígena branco, negro, pode. Mas é preciso entender essa forma de pensar para que a gente possa produzir novas epistemologias. Porque senão a gente fica preso, por exemplo, a um ensino coimbrano, fechado. O direito é pensado de uma forma coimbrana, muito fechada. Aí você precisa fazer o quê? Decolonizar essas formas de pensar, descolonizar essas formas de pensar. E as pessoas têm uma certa dificuldade. Então, quando a gente fala em índio é realmente algo muito primitivo. E eu cito aqui uma poesia belíssima da Márcia Cambeba, que eu acho formidável. A Márcia concorreu ao Prêmio Jabuti, é uma amiga, acima de tudo, e parentíssima, né? Índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou, e com o desejo de nas Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala no meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde. Eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi homem branco subir, na minha uca me escondi. Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão, dizimar em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, Tembé, Suruí, Sateré, Mura, Guarani, Apinaete, Cuna, Cocama, Pancaruru, Trucato, Chafuniô, Guajajara, Kaiowá. E existi com garra e muita fé. Mas índio eu não sou. Se as pessoas não aprenderem agora, não tem... Eu acho incrível. formidável. E ainda tem escola, né? Dia do Índio. Tem escola ainda fazendo isso, 19 de abril, ele né? trabalha com outra dimensão de consciência indígena e tudo. Mas o 19 de abril ainda é visto por alguns como índio, e eu, de alguma maneira, faço cursos de letramento em escolas públicas, e tanto municipal como estadual, e por ter estudado também em universidade pública, por ter bolsa no meu doutorado, é a maneira que eu encontrei de devolver ao Estado aquilo que ele me deu. Eu penso que o compromisso que você tem que ter com o Estado também deve existir. E as pessoas elas são absolutamente descompromissadas com aquilo que elas recebem do Estado. Elas não ganham estudo gratuito. O estudo é gratuito porque o Estado entendeu que você deveria estudar de graça. E se você estuda de graça, significa que você deve responder àquilo que foi entregue a você. Então, eu faço palestras sempre em escolas públicas a título gratuito e não cobro nada. E aí, nesses encontros, teve uma vez que os professores falaram: não, olha, a gente está fazendo uma mini horta, está plantando mandioca, está super bacana, os alunos estão adorando e tal. E os pais, como é que é? O que tem? Como é que está a letração dos pais? Porque não adianta nada você ensinar para o menino aqui a cultura da questão da mandioca, mamão, as formas de percepção, a cosmopercepção do mundo, ele chegar em casa e o pai falar que o índio é um cachaceiro, que quer Hilux, não sei o quê, e telefone. A gente tem uma certa reatividade, uma dificuldade, então tem que envolver os pais nisso. E aí você fez? E aí eles entenderam que deveriam fazer isso. Eu não tenho condições e braço, né, para estar nos lugares, mas eu tenho os feedbacks que me são passados. E as coisas maravilhosas, assim. Incrível. Nossa, a gente chamou os pais no começo, todo mundo muito reativo, e depois a coisa foi andando, ficou muito legal e tal. Então, assim, como a gente deve educar essas pessoas a entender. E é aí que entra o segundo mito, que é o mito do arco e flecha.
O mito do arco e flecha é um mito que as pessoas elas acreditam que existe um fenótipo de quem é o indígena. E não existe. O indígena ele não pode ser aquilo que o não indígena determina. E essa é a grande questão. Os não indígenas querem determinar o que os indígenas querem, como eles devem ser, como devem se portar. Essa semana, gente, o Tucumã Pataxó... o Tucumã Pataxó, genial, cara. Ele é um grande influencer, aliás, vale a pena seguir o Tucumã Pataxó. É um parente, assim, fantástico. Ele falou assim, gente, deixa eu contar a vida indígena. De manhã, a gente vai caçar, a gente vai colher frutas. Ele pegou uma caixinha de uva, assim. A gente colhe as frutas e a gente come. Aí depois, a gente vai lá e caça carne. A gente abre o freezer aqui, ó, e pega a carne e tal. Sensacional. Quer dizer, não te faz indígena ou não indígena essa questão. Lógico, existem indígenas que estão isolados, existem indígenas que vivem em contexto urbano, existem indígenas que vivem dentro das suas aldeias, mas a questão também está com o compromisso que você tem com aquele grupo que você faz parte, né? O pé no barro e a cabeça na ciência. Se você quer ser o estudioso, você não pode deixar de ter o pé no barro. Então, assim, eu vou nas assembleias da minha etnia e da minha aldeia, que é a Tiguaçu, que é a grande Assembleia Guarani Kaiowá. Estive agora no final do ano, vou agora no começo do ano, vou depois, ou seja, você tem que participar. E ok, mas a minha etnia ela é extinta, ou ela tem muito poucos parentes, perfeito. Mas você tem que buscar também essa cosmopercepção. Bom, volta para a questão do arco e flecha. Todo mundo acredita que indígena só é aquele que anda com arco e flecha na mão, que tem um cocar. Se não tiver de cocar, tu não é indígena. Que papo doido é esse? A pessoa vem e fala assim, não, indígena de smartphone. Eu acho essa a melhor. Mas você queria que ele andasse como? Com uma mandioca na mão para se comunicar? É claro que não. Ele tem que ter o smartphone, e também tem que ter o drone. Por quê? Perfeito. Porque o prêmio, agora foi, eu não sei, acho que foi Cannes, né? Que a Chay, a rapaziada lá de Rondônia foi receber esse prêmio. Poxa, exibiu no ENEI, no Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Que coisa formidável e fantástica. Por quê? Conta a história de um menino que começou a ver tudo ser explorado, o garimpo tomando conta de um espaço, e ele levava as autoridades policiais que diziam o quê? Diziam, olha, não pode fazer nada. Não, a terra está demarcada, mas a gente não pode fazer nada. Ele falou, então tá bom. Por que não pode fazer nada? Porque não tem prova. Ele cata um drone, sobrevoa dias e dias, monta um relatório, entrega para a polícia e fala assim, agora a gente vai prendê-los. E vai entregar para vocês, autoridades policiais, porque tem o flagrante. Filmando tudo. Olha, vocês estão presos, e os indígenas foram lá, na aldeia, prenderam, na terra indígena, na TI, prenderam a rapaziada, falou assim, de boa, tá. E era pandemia, falou, você quer máscara? Pega aí a máscara, irmão. Pô, bacana, tal. Você tá preso, mas aqui também não vamos pegar Covid. Pronto, prendeu geral, pumba. Então, assim... É tão importante isso que você tá falando. Essa lógica de que só pode acessar a tecnologia quem também eu determino. Quem é você para se achar melhor, para dizer o que é melhor para alguém que não é você? Então, o mito do arco e flecha é um desmonte disso. Se tu usa calça jeans e bebe Coca-Cola, você não vira norte-americano. Você só vira um bebedor de Coca-Cola de calça jeans. Percebe? Então, assim, você botar o cocar na cabeça na época do carnaval não te faz indígena e também não é homenagem. Eu sou contrário a essa ideia. Eu te perguntava. Me parece uma dimensão um pouco folclórica e as pessoas acreditam que não tem problema e tal. Peraí. Você não vê ninguém fantasiado, e aí vamos falar de uma questão muito séria, ninguém fantasiado de judeu no carnaval. E eles usam o que para aqui, que é o quê? É essa proteção do sagrado, que os indígenas utilizam o cocar, que protege o mesmo sagrado. É a mesma coroa. Aí, poxa vida, porque a nossa coroa é o cocar, né? Aí fala assim, não, eu vou usar como uma homenagem. Mas quem disse que você homenageia... Percebe? É o você que homenageia alguma coisa. Enfim, eu tenho reatividade, eu tenho resistência com relação a isso. Eu pergunto pro meu pajé qual cocar eu devo usar. Se eu vou para determinado ato, se eu vou num ato político, se eu vou num ato espiritual,
E eu pergunto se é o cocar espiritual, o cocar político, qual que eu devo usar? Teve um ato político que eu fui com o cocar espiritual, porque ele falou assim, a sua luta ali ela é mais do que política, ela é espiritual, portanto vá com o cocar espiritual. Tem quais são os tipos? Depende tem da vários. etnia. Não, depende da etnia. E aí você vai usar o cocar. O que não dá para entender, por exemplo, são indígenas, parentes que usam o cocar do Apache norte-americano. Também isso é uma questão que precisa ser entendida. Poxa vida, quem é esse indígena que usa um cocar que não é da sua própria etnia? Usa como se fosse o quê? Uma roupa. E aí, muitas vezes, é o indígena que autoriza ou não usar cocar. Ele se sente autorizado também a dizer. Aí tem que tomar muito cuidado, né? Falo muito, né? Nossa, é ótimo. E o terceiro mito? Qual terceiro que é? mito. Indígenas não gostam de trabalhar e são preguiçosos, canibais, violentos e matam crianças. Isso. Uau. Aí você começa a ver, né? Uhum. Tem uma história que é muito popularizada entre nós indígenas, que veio uma grande liderança, um grande xamã. Não é o Davi Copenaua, mas é tipo um Davi Copenaua, que é o suprassumo, assim, eu acho ele fora do comum, uma inteligência diferenciadíssima. No chamado do cacique Raoni, eu dividi a casa com ele, com o Davi, assim, e é um nível de sabedoria fora do comum, no frugal, no bobo, no dia a dia e no mais complexo, assim. Dá uma resposta, nossa... Você puder falar um pouquinho ao Davi? Davi Copenaua é simplesmente um xamã Yanomami que escreveu uma obra que dá conta da terra caindo no chão e ele diz, nós Yanomami seguramos a terra, o céu. O céu vai cair sobre a terra. E é uma perspectiva e uma cosmopercepção também que até mesmo o cacique Raoni, que é Caiapó, diz, né? Ele, agora no começo do ano a gente estava em Brasília e ele falou assim, o mundo acabou. Mas a gente tem a chance de retardar um pouco o fim do mundo, né? A obra do Krenak, Desce para adiar o fim do mundo. Krenak. E aí ele fala, como? Reflorestando o mundo, reflorestando o Brasil, reflorestando a Amazônia e tal. E o Davi Copenaua, ele diz o seguinte, tem um outro mito, né? Mas eu vou contar esse mito que relaciona com os Yanomamis que seguram a terra, o céu, só que se eles não tiverem força, eles não vão conseguir e o céu vai cair na terra. Que é o mito do tapir. Tem uma grande árvore frondosa e tal, e tem um animal que é o tapir, que vai comendo a árvore. Aí quando ela está prestes a cair assim, de manhãzinha, pum, o tapir dorme de sono. E aí a árvore se regenera. No fim do dia, o tapir acorda e continua comendo. Aí quase vai cair, pum, dorme. Aí o que acontece? Ele não pode acordar, porque se ele acordar, ele volta a comer a árvore cai. E aí o que acontece? A árvore que sustenta o céu cai sobre a terra. Só que aí as pessoas ligam motosserra, ligam balsa, explodem minério, começam a fazer o que acontece, aí começa a ter esse negócio que não é papo de elevador não mais, gente. A galera tem que se ligar que isso não é mais papo de elevador. Isso é um papo muito sério, tipo, tá calor. Não é que tá calor, tá muito calor. Tá fora do padrão. E quando tá frio, tá muito frio, tá fora do padrão. E aí nós estamos vivendo o quê? Um hiato em que a gente não sabe aonde a gente tá. Então é um verdadeiro equívoco, assim, um verdadeiro erro. E, portanto, quando a gente fala da preguiça, né, essa ideia preguiçosa, é uma ideia que a gente precisa tomar alguns cuidados. E esse líder veio para o mercado municipal de São Paulo. Eu não sei, as pessoas todas aqui que nos acompanham já foram no mercado municipal de São Paulo, mas é um monte de comida amontoada. Agora, você imagina uma pessoa que vive na floresta, que vive aldeada, chega num espaço e tem um monte de comida acumulada. Ele olha aquilo e fala assim, gente, por que isso? Não, as pessoas vêm aqui, elas compram, mas acaba tudo no mesmo dia? Não, vai acabando. Pô, mas vocês pegam tudo, transportam, vêm pra cá. Que coisa estranha. Aí ele falou assim, não, mas é um modo que a gente faz. E beleza, ele meio quieto foi andando e tal. Aí ele viu uma criança comendo um pedaço de tomate podre do chão. Aí ele olhou e falou assim, o que é isso daqui? Aí ele começou a catar as frutas e dar pra criança. Vem cá, toma. E quem tava acompanhando ele, pagando. Quanto que é? Pagando, pra... Não tem problema com o sujeito que tá vendendo a fruta. Aí o cara fala, pô, e dando pra criança. Ele não entendendo aquela desigualdade ali na frente dele. Não entendendo nem um pouco aquilo. Aí chega lá e fala assim, não, mas... cadê o pai dessa criança? Aí falou assim, não, o pai dela deve estar por aí e tal. Tá, mas essa criança tá comendo comida daqui, do chão... Com toda essa comida boa aqui, que vocês falam que é boa aqui, arrumada assim. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Tipo, pô, como é que a gente vai explicar pra ele? Falou, não. Como a gente vai explicar o que fizeram aqui? É que essa criança não tem dinheiro.
Mas o pai dela tem, cadê o pai dela? Não, o pai dela não tem também. Eu não entendi esse conceito. Aí, veja só, então o preguiçoso Capitalista. que não gosta de trabalhar, que tem que acumular, inclusive comida para poder se alimentar, esse é o preguiçoso. Ele começa a andar sem entender que existem pessoas que são exploradas por outras para poder consumir esses bens e ele sem entender. Chegou uma hora e ele falou assim, quero ir embora. Aí os caras assim, não, tudo bem, quer voltar para o hotel? Não, quero ir embora daqui. Não gostei. Vocês são doentes. Não é uma questão de gostar ou não gostar de trabalhar. A grande questão é se você trabalha com aquilo que realmente vale a pena. Percebe? Então, às vezes, existem coisas que são trabalho e existem coisas que são obra. Então, assim, o que vocês fazem aqui no Voz da Diversidade é uma obra. Talvez vocês tenham um trabalho do dia a dia. Saca? Do tipo, não sei do que vocês trabalham. Vocês podem trabalhar com qualquer coisa. Você pode trabalhar com telemarketing, você pode trabalhar com, sei lá, qualquer coisa. Isso é trabalho. Agora, a obra não. A obra é uma construção. E a obra não tem preguiça ou falta de preguiça. Vocês estão aqui fora do horário de trabalho e estão trabalhando. Mas vocês não estão trabalhando, vocês estão construindo. Essa é a grande questão. Mas também tem uma percepção de o que você está fazendo. Existe 3 pessoas construindo uma parede. Você pergunta para ela, o que você está fazendo? Uma parede, o outro uma casa, o outro ajudando a construir a cidade. Então também tem a ver como você se proporciona dentro desse cenário o que você quer fazer. E como você vê o seu papel dentro de tudo isso, desse engendramento. Então, assim, essa ideia de trabalho é uma ideia que precisa verdadeiramente ser revista. Sem dúvida. Como você falou, a gente está doente. É o pós-trabalho, né? A gente naturalizou coisas que não fazem nenhum sentido hoje. E essa percepção de quem não está acostumado a esse olhar. E você ter me contado isso, mesmo a gente sabendo, a gente fica... Eu já estou revendo, toda hora a gente fica revendo a vida, né? Do que tá tudo errado. Vamos pro 4º mito? Indígenas possuem muitas terras. Deus... Isso. Então, indígena possui muita terra. Quer dizer, antes eles tinham tudo, chegou alguém, invadiu e agora eles têm muito. Porque tiveram que ser usurpados. É muito curioso isso. E as pessoas falam assim, nome da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Para ter segurança jurídica... Olha que surreal, gente. Para ter segurança jurídica... eu vou estabelecer um marco, um recorte, que aí vai entrar na questão do marco temporal, que eu acho que dá para resumir de forma muito sintética. Vamos lá. Tem 2 frentes, né? A legislativa e a judiciária. A frente judiciária começa em 2006, 2005, com o caso Raposa Serra do Sol. Uhum. Aí uma jovem advogada chamada Joênia Wapichana, ela patrocina a causa da Raposa Serra do Sol e ela fala, olha, isso aqui é uma terra indígena. Bom, aí os juízes falam, quais são os critérios? Laudo antropológico, depoimento das pessoas, foto do local, lá. Um monte de coisa. E dentre essas coisas, o cara fez uma pergunta lá ao ministro. Vem cá, e no 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição, esses caras estavam lá? Estavam. Pô, bacana. Estavam lá, ó, mais um argumento para dizer que a terra é deles. Fechou? Fechou. Bom, era isso. Só que fizeram aí um dos magistrados falou assim, cara, vamos fazer uma pergunta antes, que é a seguinte. Vamos dar efeito erga omnes ou inter partes? O que é erga omnes e inter partes? Erga omnes, todos os homens, ou seja, a partir de agora, está marcado no tempo. Se dia 5 de outubro estava lá, vamos falar se a terra é indígena. Se não estava, já nem vamos debater. Erga omnes, para todo mundo, ou inter partes, só nesse caso aqui, entre as partes. Eles falam inter partes. Fechou? Fechou. No ano seguinte, um deputado federal propôs, por lei, o marco temporal. 5 de outubro de 1988. Está na terra, debate se é indígena. Não está na terra, nem debate. Detalhe. Esse cara não é reeleito em 2010, morre em 2011 e em 2012 ressuscitam esse projeto de lei que tinha sido arquivado em 2008 pela Comissão de Direitos Humanos. Essa ressurreição anda especificamente nos governos Temer e Bolsonaro. E é aí que começa a andar o projeto de lei do marco temporal. Olha aqui. Do outro lado, você tem o judiciário, que não estava mais discutindo, mas em 2016, os Choclen, em Santa Catarina, debateram sobre as terras. E eles falaram, vem cá, eles estavam lá dia 5 de outubro de 1988, aí eles falaram, vamos debater isso para dar repercussão geral, que é um novo instrumento processual que surge depois
do caso Raposa Serra do Sol. O que é repercussão geral? Vamos decidir este caso, que vira um caso paradigmático, um caso emblemático, e isso vai radiar para qualquer outro caso relacionado a isso. Show! Aí eles vão debater o caso dos Choclen, em Santa Catarina, com repercussão geral. Tá tudo paralelo. Nisso andando na Câmara dos Deputados e no Senado. Aí eles atropelam e aprovam na Câmara dos Deputados e no Senado, enquanto vem a votação do marco temporal. Aí tem toda uma trama com relação à votação, os ministros, mais novo, mais velho. Resultado, não ao marco temporal no Judiciário, não ao marco temporal no Legislativo. Por quê? Quando aprova no Senado o marco temporal, vai para o presidente da República sancionar ou vetar. O presidente pode dizer sim para a lei toda, não para uma parte da lei ou não para toda a lei. Ele disse não para uma parte da lei, em especial o marco temporal. Perfeito. Esta lei volta para o Senado e fala aí, ó, vocês perderam nisso daqui. E o Senado ou faz, ok, né, tira o cavalinho da chuva, sai fora, ou fala, não, eu vou derrubar o veto presidencial e aprovar, com uma maioria qualificada, e eles fazem isso. Eles derrubam o veto presidencial e retomam a tese do marco temporal por lei. E até para... Desculpa. Não, aí vem o judiciário, que disse não ao marco temporal, trouxe outras teorias, indenicismo e tudo mais, mas tá aqui. Só que eles não podem fazer isso porque nega a própria decisão já do STF. Bom, o PSOL e a Rede, os partidos PSOL e Rede, ingressam no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse é o pé que nós estamos hoje. A derrubada de veto presidencial hoje é objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL e pela Rede. Perfeito. E aí, para explicar para todo mundo, a questão então do marco temporal é que eles querem demarcar as terras até essa data de 1988, né? Estava lá dia 5, não, estava lá dia 5 de outubro. Se o cara estava dia 4, dia 5 ele foi dar uma volta, 6 ele voltou. Já perdeu a terra. Perdeu a terra. É isso. É isso. Para explicar resumidamente para o pessoal. Resumidamente Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque agora tem teses revisionistas. Eles querem rever algumas demarcações de terra a partir disso. Falar, não, mas então no dia 5 me prove que você estava aí. Pô, é um absurdo. É um papo de doido. Agora, tem uma questão populacional, que é o próximo capítulo, que a população indígena ela começa com algo em torno de 5 milhões de indígenas, chega a 200 e poucos mil indígenas na década de 70. E é na década de 80, em 88, nós não tínhamos 500 mil de indígenas no Brasil. Portanto, eles queriam recortar a terra quando a gente tinha o maior genocídio da história. O maior genocídio da história, eu lamento em dizer, não foi aquele que a maioria das pessoas imagina que foi. Para não dizer aqui, não ser acusado de nada. Mas veja, o maior genocídio da história foi o genocídio indígena. 5 milhões, chegamos em 200 mil. Aí a pessoa, mas mataram 6 milhões lá no outro. Peraí, perceba uma coisa, você reduzir a população. Você tem um impacto de redução populacional, é diferente. E isso aconteceu. Porque não é que morreram 4,8 milhões. Morreram muito mais. Por quê? Ia nascendo, ia matando. E a gente não pode esquecer que a América Espanhola, então, tinha lutas para ver quem conseguia matar crianças em pedras recém-nascidas indígenas, com golpes de espada. Para ver quem conseguia rachar o meio no golpe de espada. A gente não pode esquecer de narrar isso, porque senão daqui a pouco a gente vira aquele pessoal anestesiado que fala, não, peraí, mas está existindo exagero. Será que é isso? Quando uma criança morre, é porque alguma coisa de desumano aconteceu. E as pessoas precisam entender. As pessoas querem politizar, nos dias de hoje, geopoliticamente, nacionalmente, morte de crianças. Mas está retalhando, não sei. Acabou. Existe o direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário foi pensado para isso, para regular o direito de guerra. Por quê? Porque você reduz os direitos na guerra, mas você não acaba com eles. E matar criança é o fim de qualquer direito. Quando se mata uma criança, matou-se a humanidade. E as pessoas não estão percebendo isso. Desculpa, eu sei que não tinha nada a ver, não, mas eu ouvi dar uma palhinha. Foi exatamente assim, importantíssimo você falar sobre isso. As pessoas não falam sobre isso, é o que você falou. Precisamos toda hora bater nessa tecla e falar nisso no marco temporal e em todas as outras questões indígenas aí que ninguém sabe sobre isso. Sim. Poucas pessoas sabem, então é muito importante a gente falar. E, nossa, o quinto mito, indígenas estão desaparecendo no Brasil? Não, né? Agora o IBGE... Isso que eu ia falar, porque aumentou, né? Nós chegamos a 1 ponto tantos milhões de indígenas,
Mas por quê? Também existe um processo de encorajamento das pessoas se autodeclararem, se reconhecerem indígenas. Agora está registrando, né? Exatamente. O que antes não estava. Aí começa esse papo do tipo, o cara está se declarando indígena porque ele vai ter cota. Cara, é impressionante. A pessoa ela já vive do privilégio. Ela, por ter privilégios, analisa a sociedade e aí ela quer comentar o pseudo-privilégio de alguém poder ter uma cota racial, étnico-racial. Ela se dá o direito de fazer isso, virar comentarista da vida dos outros. Tem que tomar alguns cuidados também, né? Não é por aí. Então, assim, não há que se debater a questão de cotas. Exatamente porque, se cota existe, o erro já está mostrado. Percebe? As pessoas que não querem debater isso, não, o erro já está mostrado. Eu vejo esses sites aí que existem, esses perfis meio de autoajuda assim, do povo, que eles postam qual a sua opinião. Eles estão pedindo a opinião da lei, a opinião da história. Aí fala assim, daqui a pouco vai querer ter cota para não sei quem lá. Eu falei assim, vem cá, teve escravidão no país que você estudou? Porque se você não estudou isso, deixa eu te avisar, teve, tá? As pessoas, elas precisam tomar um citocol, assim, de vez em quando, porque senão não anda. Eu ia perguntar até mais para frente, mas aproveitando que você citou essa questão das cotas, explicar por que as cotas são importantes. Porque essa é uma discussão que as pessoas não conseguem entender qual que é a importância das cotas. A importância das cotas é a possibilidade de você ter um outro olhar. É um giro, vamos pôr em termos eurocêntricos, é um giro copernicano. Ou seja, você fala assim, você faz parte dessa história, você consegue analisar melhor essa história. A grande questão é que os concursos para juiz, promotor, defensor, delegado, pensando em capacidade de memorização. Então, assim, o sujeito consegue memorizar uma música, uma lei, um não sei o quê, tem mais chance do que o outro, que muitas vezes tem uma percepção do que é aquele momento. Sabe? Qual a chance de uma pessoa que cresce na Pavuna, que é um dos bairros com menor IDH do Rio de Janeiro? Qual a chance dessa pessoa que compra as frutas, os legumes na feirinha da Pavuna, que tem que voltar a pé para casa, que mora em cima de um comércio, que tem barulho o dia todo, que à noite liga um bar, falar, vai estudar para o concurso? Precisa ter força de vontade. Todo mundo consegue, é só acreditar. É o momento dessas pessoas que fazem esse motivacional de uma coisa que elas não entendem. Não entendem por quê? Do auge do privilégio, ela quer ensinar o outro. Ensinar o outro o quê? A economizar a escassez? Não dá para entender como que existem pessoas que querem ensinar o outro a economizar a escassez sem o sujeito conseguir viver de uma forma escassa. É o sujeito que ele vai lá e critica a pessoa que gasta muito, mas que ganha um salário, e ele acha que gasta muito. Não, ela gasta mais que o salário porque ela não tem condições de viver com o salário que ganha. Essa é a grande questão. E se você perguntar para a pessoa, você conseguiria viver com um salário? A pessoa naturalmente diria, não consigo. E não conseguindo viver com um salário, esta pessoa, ela iria para onde? Ela iria muito possivelmente para aquilo que muitos não vão, que é o crime. Perfeito. Então, é preciso entender que não é só, e agora fazendo um trocadilho aqui, uma voz de diversidade, mas é um olhar de diversidade. E não seria de diversidade, seria de igualdade. Porque eu preferiria um juiz na Pavuna, que tivesse estudado numa faculdade, ainda que chamada de segunda linha, que ainda tivesse tirado uma nota um pouco mais baixa no concurso público para ingresso da magistratura, mas que entenderia todo o eco e biosistema daquele espaço. Que entenderia que, poxa, tem uma senhora que quer vender um churrasquinho lá com uma carne. Ele participa daquela realidade. Aí ele sabe entende como aquela mulher vende o churrasquinho e quem são as pessoas que fornecem carne para ela. Agora, não dá para eu pedir, e é isso também que é curioso, as pessoas começam a falar assim, você é a favor ou contra a polícia? Eu falo, eu sou a favor da polícia em todos os espaços. Agora, você quer exigir que a pessoa tenha uma conduta onde nem o Estado consegue chegar. Não é nem a favor ou contra a polícia, é a favor do Estado. O Estado não chega em determinados espaços. E as pessoas querem questionar a cota para que elas, privilegiadas, acessem aquele espaço e decidam a vida dos outros onde o Estado não alcança. Com uma visão absolutamente míope, porque a educação que ela recebeu é essa. Então, eu não sei, eu sempre falo isso, né? O que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. Eu penso que
as pessoas elas têm muita dificuldade de querer entender o outro. Elas querem muitas vezes impor o que o outro deve fazer. E é por isso que as pessoas que não podem ser beneficiadas pelas cotas agem dessa forma. Ah, mas e um sujeito que poderia ser beneficiado pela cota, não foi, e enfim, é contra as cotas. Essa pessoa é uma pessoa que muitas vezes tem uma série de atravessamentos que precisa ser compreendido para saber por que ela é contra as cotas. Percebe? Às vezes o sujeito vive num padrão de miserabilidade, mas é uma miserabilidade administrável. Uma coisa que ele ganha alguma coisa que ele fala assim, não, eu lutei muito para chegar aqui nesse plano de escassez de vida que eu tenho. Portanto, ninguém pode furar a fila do sofrimento. E aí o sujeito se posiciona dessa maneira. E ele acha que é ruim, eu não quero ser um cotista, né? Então tem aquela questão, né? Eu não quero estar ali dentro das cotas porque já se criou, né? Essa visão equivocada e preconceituosa também, exato, né? Nesse sentido. Ah, que saudade dos militares é o sexto mito. É um mito. Por quê? Porque as pessoas acreditam que o regime militar foi um dos momentos mais importantes e bonitos da história do país. Quando a gente precisa revisitar os dois grupos mais perseguidos pelos militares. E aí eu preciso apontar exatamente para um grupo que eventualmente não ouve muito as vozes da diversidade, que são os evangélicos. Indígenas e evangélicos foram os dois grupos mais seguidos na época do regime militar. E eu preciso apontar um dado importantíssimo, porque não é o Álvaro que está falando isso, é o relatório Figueiredo. É um relatório organizado pelos militares que demonstra que os evangélicos eram perseguidos porque evangélicos não eram considerados religiosos. Religião era considerado uma seita. Isso é importante saber. E não sou eu que digo isso, é o relatório Figueiredo. Os evangélicos eram considerados como uma seita e não como uma religião. E, portanto, em que momento histórico os evangélicos, a população evangélica começa a ser vista como religião e ter uma série de benefícios, como isenção de impostos, de forma alargadíssima na história do Brasil? É no período democrático. Mas em qual momento do período democrático? Aí fica para você pesquisar. Vai pesquisar para ver qual foi o período que levou a sério mesmo a população evangélica e não falou que era seita, reconheceu como religião e diz que como tal é. E muitas vezes é o momento de refletir por que religiões de matrizes africanas merecem respeito como vocês têm hoje, coisa que não tiveram na época do regime militar. E aqui a gente volta para a questão indígena. Por quê? Porque indígena continua sendo visto como era visto pelos militares por muitos nos dias de hoje. Fala um pouco disso. Por favor, eu tô aqui. Essas informações são muito importantes. Sim. E os evangélicos também precisam saber disso. Claro, eles não fazem a mínima ideia de que eles eram os oprimidos. Não, eles foram muito oprimidos, perseguidos e, evidentemente, se for perguntar para aqueles que viveram na década de 70 como eram vistos os evangélicos, aliás, existe uma pecha entre os católicos até hoje. Eu vejo alguns que comentam. Então, assim, é preciso ter um cuidado quando se fala assim, é seita, é seita. Peraí, houve um momento na história em que alguns grupos foram vistos como seita e hoje são vistos como religião e merecem um respeito. E eu penso que todas as religiões merecem um respeito. E essa é a grande questão. A dimensão de diversidade, ela está também na plurivocidade. E eu penso que é importante esse tipo de investigação por parte de diversos grupos, né? Quem é excluído ou foi excluído precisa entender o porquê foi excluído, né? Ou seja, evangélicos não excluam porque vocês já foram os excluídos. É isso, essa é a grande mensagem, né? Os primeiros brasileiros da história são os indígenas. Mentira, né? Por isso que é mito, tá vendo? Não são, porque eu em alguns textos escrevo chamando de Pindorama, né? A nossa terra. E não foram, os indígenas não foram os primeiros brasileiros, não são, e talvez tenham sido os últimos, porque o Código de Clovis Bevilacqua, de 1916, falava não em indígena, mas silvícola, que é a derivação do termo selvagem. A Constituição de 88 trouxe cidadania, mas ainda assim chama de índio, por conta do Estatuto do Índio e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que à época se chamava FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, nós precisamos, nós precisamos entender um pouco disso, né?
Eu fiz parte do grupo de transição e na reunião do grupo de transição eu falei, não dá para mudar o nome da FUNAI? Aí o procurador federal que estava lá falou, dá, por decreto. Eu falei, então vamos mudar, né? Aí foi a ideia da JOENE, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eu falei, ai, glória. Hoje a FUNAI, por decreto, chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Você que já plantou a sementinha lá. Não, a gente tá lá causando no rolê. Maravilhoso. E vamos falar um pouco do seu livro, né? Então, você comentou que foi, né, um trabalho de pós-graduação, de pós-doutorado, né? E que aconteceu também um fato muito triste, né? Sim. Enfim, quando você estava lá, tentaram hackear, era online, né? A sua apresentação do pós-doutorado, Bolsonaro 2022, começaram a invadir lá e falar um monte de coisa lá para você. Como é que foi essa história? Foi muito curioso, porque eu fui participar da banca, era uma apresentação pública, né? Uhum. E aí todos os professores do mestrado de História, doutorado em História da Universidade Federal participaram para assistir a exposição. Todos os alunos foram convidados e tal, e era um link aberto. E aí a galera começou a entrar, um monte de gente e tal, e antes, no dia anterior, eu tinha pensado, pô, e se invadissem? Tinha invadido uma apresentação de uma professora da Unicamp, né? Uhum. Eu falei, se invadissem a minha banca, como que eu deveria reagir, né? E eu pensei uma forma de reagir e foi como eu fiz. Porque eles começaram a gritar, eles começaram a escrever Bolsonaro 2022, índio maldito, vou te matar e tal, e começaram a gritar e tal. Aí eu falei assim, olha, antes de mais nada eu quero, e eu sem mudar o tom de voz, então fui dando um desespero neles. Eu quero agradecer a gentileza dos grupos que vêm aqui, inclusive aqueles que não concordam com a temática indígena e vieram para aprender. Se aqui estão é porque querem aprender. E eles continuaram gritando. Mas uma das coisas que é primordial é a educação, e eu já percebo que não tem. Então deixa eu explicar uma coisa chamada educação, que vocês tanto devem lutar, pedir para vocês. Aí eles derrubaram a transmissão. Aí a gente foi para o YouTube. E esse episódio constou no relatório de violência do Conselho Indigenista Missionário, que eu fui atacado, né, por uma invasão e tudo mais. Enfim, foi um ato de violência, mas é um dos muitos que nós vivemos, né? Além desse episódio, assim, que tipo de preconceito que hoje você sofre? Se você puder falar, né, em lugares públicos, né? Enfim, onde você vai. Eu diria que eu não posso... Alguns deles eu não posso falar. Porque muitas vezes é um preconceito que eu sofro de forma não declarada. Velado mesmo. Exatamente porque eu, de alguma forma, acesso determinados espaços que são espaços que muitas pessoas ainda não acessam. E aí, quando lá acesso, eu sinto que no projeto de escolha encontram uma forma de justificar. E às vezes sofro, não pelos próprios parentes, mas por irmãos de luta. Percebe? Eu sofro por irmãos de luta, mas assim, eu não vou aqui me ressentir disso. Uhum. Agora, da infância, que eu acho que é algo que já prescreveu também, a gente pode falar com tranquilidade, eu estudei numa escola de elite, né, em São Paulo, porque eu vivo um sincretismo de etnias, né, na minha vida. E meu pai nasceu numa família muito privilegiada. Minha mãe, que era indígena, filha de indígena, meu avô, ele vem do Mato Grosso do Sul para São Paulo, no litoral. Tanto é que existem vários aldeamentos Guarani, né? Peruíbe, Mongaguá, São Vicente e tantos outros lugares, né? Vários aldeamentos, tudo Guarani. Por quê? Porque existe uma perspectiva Guarani que diz que você tem que buscar a terra sem males. Então, existem alguns grupos de Guaranis que se movimentam e outros que se fixam na terra. Meu avô veio nessa busca da terra sem males, só que ele veio na construção civil, ele era pedreiro. E um barranco caiu na perna dele. E ele precisou amputar a perna dele, amputa a perna, e aí ele vive sem uma perna e vira sapateiro. É o ofício que ele desenvolve. Compra um terreno de fundos a perder de vista, e é onde eu moro hoje. Eu moro, e aí você vê que essa coisa da terra, né? Que é a casa do meu avô, que era a casa do meu avô, e hoje é a casa que eu moro. E já meu pai não, ele era filho de um procurador de justiça do Ministério Público, a delegada estadual de ensino. Então ele teve condições de poder estudar numa boa faculdade, ele fez direito na USP, no Largo São Francisco, e conseguiu viabilizar um estudo de muita qualidade para mim.
Né? Eu conto minha história, você lê meu currículo e você fala assim, nossa, mas esse cara é fora do comum, é acima da média, é isso, é aquilo. Só que a gente precisa reconhecer algumas coisas, né? Perfeito. Até os 25 anos eu não paguei nenhum boleto na minha vida, porque papai garantia o meu estudo. Papai dizia, ó, fica tranquilo que até aqui é comigo. Ou seja, se eu reconheço isso, Perfeito. é também encorajar que a competição que existe das pessoas é com elas mesmas, não com o outro. Eu odeio essa pessoa que vem querer fazer motivacional falando isso. Não, olha a minha história. Cara, a tua história... Eu também odeio. Ela só serve para nada. Não à toa o Sócrates, quando questionado pelos seus discípulos, qual que é o caminho certo? Ele disse, sempre será o seu. E jamais repetir o caminho que já foi feito. Maravilhoso. E assim, faz todo sentido quando Sócrates diz isso. Motivo pelo qual eu não consigo fazer uma narrativa do que é o certo, né? Por isso que eu falo que o que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. E a gente precisa contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor. Por isso também eu não me ressinto daquilo que eu vivi. Aquilo que eu vivi faz parte da construção de quem eu sou. Mas com 5 anos de idade, quando eu entro nesse colégio, que é um colégio de elite de São Paulo, a cor da minha pele era a mais escura da turma. E, portanto, eles começaram a me chamar de preto. Preto, 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 preto. E num ato racista, por incrível que pareça, eu disse assim, eu não sou preto, eu sou índio. Aí você fala, ah, você é índio? Então você é o canibal. E esse foi meu apelido até a 5ª série. Canibal. E na 5ª série a gente começou a ter aula de inglês. E nas aulas de inglês nós aprendemos que a cor preto é black. E dali pra frente, meu apelido de canibal transitou para black. E black foi até chegar no ensino médio. E continuou sendo black. E eu vivi essa violência constantemente. Claro que se alguém que estudou comigo estiver vendo esse podcast, pode estar falando assim, ah, é o Álvaro com o papinho. Exatamente, porque a pessoa não quer ser reconhecida como racista. Exato. E eu posso apontar para ele e falar assim, você foi racista. Mas não tem problema. Você pode se retratar, mas as pessoas não querem nem mesmo se retratar. Elas querem me subalternizar, dizendo assim, eu não fui racista e ponha-se no seu lugar. E aí é o que eu não posso admitir. E é exatamente também por isso que eu estudo e tenho toda essa consistência teórica e esse conhecimento para poder olhar para a pessoa e falar assim, não vou me subordinar. Verdadeiramente você não consegue mandar em mim. E sabe por que você não consegue mandar em mim? Porque eu, academicamente inclusive, tenho mais títulos que você. E é a hora que eu tenho que usar esses títulos, e não é dar uma carteirada acadêmica, mas é mostrar que além do argumento, eu consigo mostrar que eu cheguei longe a um ponto que a pessoa não chegou. Então, assim, eu sofri esse racismo quando jovem, quando criança, e eu tenho uns anos já, eu já saí do grupo, né, que montaram o grupo do WhatsApp, aquele momento... Tchau, We grupo, are the world, escola. We are the children. Tchau, Aí, grupo, tchau, churrasco. Aí eu fui embora, e em que eles, muitos ali, alguns Sim. ainda me chamavam, não muitos não, mas alguns me chamavam de Black. Ainda? E aí eu busquei fazer uma problematização, quando eu percebi que era impossível, eu falei assim, acho que chegou a hora de partir, né? Você problematizava e eles continuavam na chacota. Complexo. E você falou dos guaranis, né? Por vários lugares. Hoje, 90 mil guaranis nós temos no Brasil. E tem vários tipos de Sim. guaranis. Se você puder falar um pouco da importância dos guaranis. Tem os Guarani Kaiowá, os Guarani Andeva, os Mibai, Mbai, cada um pronuncia Vários. de um modo, mas são várias etnias. Não dá para dizer que só sou o Guarani. Não, tem o Guarani. E há Kaiowás que dizem, aliás, minha cacica diz isso. Ela diz, não, Kaiowá não é Guarani, é Kaiowá. Ela fala, eu sou Kaiowá. E aí a gente percebe que, enfim, existem vários, mas o que existe de mais importante é entender que a gente tem 274 etnias. Não. 276, né? 276 línguas e 304 etnias. Isso. É muita coisa, né? É muita coisa. E a gente precisa saber valorizar isso, né? Precisa saber valorizar isso. Agora, o indígena do buraco foi morto, então... morreu, na verdade, né? E aí, ele entendendo que ia morrer, ele foi, por isso que é do buraco, ele foi pro buraco e ali já meio que se autossepultou. E aí foram fazer uma necrópsia no corpo, levaram todos os ossos dele. Gente, um vilipêndio de cadáver. E assim, o desrespeito é dioturno, né?
aos indígenas, né? E você falou, né, que a sua cacica fala assim com ênfase, né? Eu sou Kaiowá. E o que significa, assim, culturalmente, né? Se você puder falar, assim, alguma coisa representativa do que é ser Kaiowá. Viver numa sociedade matriarcal. Uau. Por isso que eu digo que é minha cacica. Que legal. Né? Legal. Eu tenho meu pajé, tenho minha cacica, tenho os outros caciques também, mas é uma sociedade em que a mulher tem um papel muito importante. E existe um compartilhamento, diálogo, e os papéis são exercidos das mais variadas formas. Então, assim, tem muito a se dizer, né? Mas, ultimamente, quando nós falamos de Kaiowá, é luta e resistência. Perfeito. Porque majoritariamente se encontra na região do Mato Grosso do Sul e vem sendo perseguido assim constantemente. Né? Constantemente. Tem, hoje, não sei se está sendo tudo registrado, ou que você pode falar mesmo, né, dessas perseguições e dessas mortes ainda que devem estar acontecendo muito dos indígenas. Que dá para fazer um panorama disso, Álvaro? Eu faço parte de alguns grupos. Né? Existem grupos maiores, menores, mais específicos. E acompanhando, assim, desaparecimentos, reaparecimentos, mortes, torturas, as mais variadas coisas acontecem. Entra no índice de escravidão também, trabalho escravo, os indígenas também são pegos para isso, né? Muito, vai para canavial, recebe R$40 por mês, é uma coisa assim, fora do comum. E é por isso a importância do Ministério Público do Trabalho, né? E assim, nós precisamos entender quem são os aliados. Perfeito. Né? Eu acho que é algo importante. Muito bom. E você coordena a primeira pós-graduação em Direito Antidiscriminatório do país. Você pode falar da importância disso e como que está essa programação? Esse livro virou uma coleção. Eu comecei a pensar ele em várias frentes. Então, a Juliana Souza escreve Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam. Ela é a primeira colunista negra do site Consultor Jurídico. Padre Júlio Lancelotti escreve sobre o Pop Rua. Legal. E agora está atualizando a segunda edição com todo esse absurdo que tem sido feito contra o Padre Júlio. Silvia Pimentel e Alice Bianchini. A Silvia Pimentel foi representante das mulheres da ONU e escreve sobre feminismos. Carolina Galibe, Imigrantes e Refugiados. Matheus Carvalho, Privilégios Brancos no Mercado de Trabalho. Juliana Isarcegala, Inclusão não é favor nem bondade. Ela é doutora em Direito Educacional e deficiente auditiva, e agora ela descobriu ter um espectro autista. Ela é uma mulher fora de série, assim, realmente é um presente dado no mundo existir do lado dela. É uma pessoa que, nossa, como é bom fruir da amizade dela. A capa, quando a gente fez o livro dela, tinha um cadeirante, né? A gente pensou um cadeirante. Aí quando a gente pôs a imagem era o cadeirante na cadeira e aparecia muito a roda, né? E tal. Aí ela disse, gente, por que quando a gente fala de deficiência, vocês têm que mostrar logo uma roda da cadeira de rodas? A gente está aqui para falar de eficiência também. Se vocês colocarem só a manoplinha de empurrar a cadeira de rodas, todo mundo já sabe que ele é um cadeirante. Vocês podem ficar tranquilos. A reunião acabou ali. Tipo, bom, próxima semana a gente volta com outra capa. Valeu, obrigado, Ju. Tal. Porque não tinha mais o que falar. Sim. Foi genial, assim. Genial. Genial. Tanto é que ela foi lida pelo Mário Sérgio Cortella antes de começar a Paralimpíada. E aí, o Mário Sérgio foi num grande veículo de comunicação, em alguns, e falou, olha, eu li o livro Inclusão não é favor nem bondade. Todos os jornalistas precisam ler. Esgotou a edição dela, teve que fazer tiragem, porque todo mundo começou a querer ler. E assim, agora dá treinamento, aula para o pessoal do Tribunal de Justiça, todo mundo, ela é fora de série. Assim, sensacional. É fantástico. E quando a gente fala de, até me corrija se eu estiver errado, né, direito antidiscriminatório, né, porque a gente vê várias denúncias aí acontecendo, né, de racismo, né, de transfobia, de uma série de coisas, e que acontece que não tem uma punição, acontece que não vai para... Tem a ver com isso também, assim, né, de como a gente consegue fazer acontecer, né? O pessoal fala assim, pô, mas vou fazer uma pós-direito antidiscriminatório, vou me especializar em quê? Cara, compliance antidiscriminatório. Isso é algo que vem começando a ser construído dentro das empresas e que precisa. Perfeito. Só que você precisa de pessoas que minimamente conheçam do tema, porque senão também o que acontece?
Vai falar qualquer coisa? Então, um pós-graduação em Direito Antidiscriminatório é uma sacada fantástica. E é o que eu digo, inclusive na chamada comercial, eu falo, olha, aqui não precisa ter cotas, aqui não precisa ter paridade de gênero, porque nós temos mais mulheres professoras, mais indígenas e negros professores, nós temos realmente a diversidade nesse curso. Sabe? Quando eu montei o curso, muita gente, colegas, amigos, falaram assim, oh, se precisar falar de discriminação, não sei o quê. Eu falo, não, cara. Quem tem que protagonizar é quem não pode ser subalternizado. É por isso que eu escrevo Decolonialismo Indígena, e aí eu falo qual que é a dimensão decolonial e descolonial, né? O 8º mito começa assim. Tanto decolonizadores como descolonizadores escreveram a história com a tinta vermelha. Aqueles, os decolonizadores, com a tinta vermelha do urucum. Já estes, com a tinta vermelha do sangue indígena. A história é escrita sempre com tinta vermelha. Resta saber se é com o nosso sangue ou se é com o urucum, né? E eu termino o livro, que eu quero ver se a gente acaba com a edição, né? Tá vendo? Vamos esgotar essa terceira edição. A cada dia convenço-me que aquele que não volve seu olhar para a história é um esquizofrênico social e que não existe a possibilidade de aplicarmos um véu da ignorância em nossos olhares para que possamos fingir que não fomos colonizados. Não existe borracha histórica. O decolonizar indígena é o devir dos povos originários, em que pensamos num futuro pós-colonização e escrevemos uma nova história, com a tinta vermelha de garantir direitos. Então, é um trabalho que eu tenho um carinho enorme, né? E assim, é uma problematização, uma forma de problematizar. E quando você pensa em pós-graduação em Direito Antidiscriminatório, você está pensando nisso, né? Você não basta não ser discriminador, você tem que ser um antidiscriminador. Essa é a lógica. E assim, não é relacionado apenas com o racismo. É relacionado com o racismo, mas também com o capacitismo e tantas outras formas de exclusão. O capacitismo é uma coisa pérfida, é uma coisa má, é uma coisa que assim, as pessoas precisam ter cuidado. Essa é a grande questão. Eu me recordo, eu participei de um evento num estado brasileiro, evento lindo, maravilhoso, maior auditório do estado e tal. E aí nós chegamos lá e uma das palestrantes era cadeirante. Só que não existia acesso no teatro. Não era acessível. Isso tem mais de 15 anos. E aí a pessoa falou assim, eu não vou palestrar. Tá certo. Eu não vou palestrar. E ela falou, não vou palestrar. E aí ela foi pro fundo para assistir todo mundo a falar. E aí é muito curioso, porque também existem momentos na vida que a gente escolhe alguns caminhos, né? E eu ia ser um dos palestrantes daquela mesa. E aí quando eu vi aquela situação, eu peguei o microfone e disse assim, olha, eu vou palestrar, mas eu vou palestrar junto com tal pessoa. E a pessoa já começou a ficar até incomodada. Só que eu vou fazer o contrário. Eu vou lá e vocês façam o favor de virar o pescoço de vocês, que é o mínimo que vocês têm que fazer. E aí todo mundo começou a aplaudir e tal, não sei o quê. A pessoa ficou emocionada, naturalmente, falou, cara, e agora? Bora, agora é tua hora. E aí ela começa a fala dela. E eu me recordo na minha fala que eu falei assim, viver com o diferente não é um direito do diferente, é um direito do igual. E essa é a grande dificuldade que os iguais, ou os que se veem como os iguais, eles não conseguem entender. Por quê? Porque é na diversidade, é na diferença que você consegue produzir pluralidade. E não à toa a filosofia usa o termo vanguard, que é estar à frente. O filósofo é aquele que muitas vezes não é compreendido no seu tempo, porque ele consegue ver um tempo posterior. E muitas vezes eu me vejo incompreendido quando eu tento propor isso. Isso foi há 15 anos. Uau! Hoje, talvez isso não tivesse o efeito que tem, mas é importante existir essa percepção. Eu acho que ainda teria. Passou 15 anos, mas ainda teria. Ainda temos muito a evoluir, infelizmente, assim. Acho que estamos ainda caminhando, né, para isso, como você falou da questão do capacitismo e tudo mais, né? E você também tem um assento no Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas do Governo do Estado de São Paulo. Como que é essa cadeira lá? O que é a sua Como que é a sua atuação? Essa é uma nomeação que foi feita por indicação da sociedade civil. Naquele momento foram ouvidas algumas universidades, em especial a universidade que eu dou aula, a PUC, que disse, poxa, nós temos um professor que é indígena, etc, etc. Então, bora lá, né? E nós debatemos a criação, por exemplo, de universidades públicas, cotas raciais, e outros temas.
E quando existem encontros estaduais de populações indígenas, quando possível na minha agenda também eu acompanho, verifico quais são as reivindicações e a gente tenta articular ideias para que possa implementar ações, né? Perfeito, muito bom. E fala um pouquinho, assim, você fala um pouco na questão dos mitos, mas ainda se aprende nas escolas a questão do descobrimento do Brasil. Vamos falar um pouco disso. Por que ainda estão ensinando desse jeito? Algumas escolas, eu acho que não Será todas. Que já tem? Eu não tô... Tem escolas que ensinam, enfim, algumas como invasão. Ainda tem, né? Outras como, enfim, um achamento do Brasil, tropeçou, achou. E outros como o descobrimento. Mas é um absurdo, né? Falar de descobrimento, né? Eu me recordo nos 500 anos do suposto descobrimento do Brasil, eu estudava filosofia, né? Também na Universidade de São Paulo, na USP. E a gente fez um movimento, Brasil são outros 500, para que a gente pudesse ver numa outra perspectiva esses 500 anos e entender que essa narrativa histórica ela merece revisão, ela precisa ter revisão e algumas problematizações, né? Poxa, se todos os imigrantes receberam terra quando chegaram aqui, imagina se fizesse isso com a população negra e com a população indígena. Não à toa morrem muitos indígenas, porque nós lutamos e também conquistamos terra. E terra verdadeiramente é vida. Ela não é só mãe, ela é vida. Para nós ela é a vida da nossa mãe. Para os outros, é a mãe que eles querem explorar, porque não é mãe deles. É como se fosse uma prostituta. E essa é a grande questão. Então, assim, a população negra não teve terra. Se você for estudar o processo de favelização do Rio de Janeiro, ele se opera exatamente por isso. Não houve abolição da escravatura. Teve o lançamento de pedaços de carne na sociedade sem cidadania. É basicamente Criou isso. uma miséria ali, né? Você só simplesmente jogou. Basicamente isso. Sem nenhum acesso a nada, né? Exatamente. Perfeito. E você acredita que tem algum lugar do mundo em que os indígenas, assim, que a gente pode aprender, né? Enfim, nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, com a cultura indígena lá fora? A Bolívia é um exemplo, né? Eu tive contato com alguns parentes e é muito engraçado porque quando o Brasil criou o Ministério dos Povos Indígenas, a população boliviana achou, daqueles que são intelectuais, professores, que a gente troca uma ideia e tal, eles disseram assim, mas que coisa engraçada, vocês criaram o Ministério dos Povos Indígenas. Mas por quê? Ele, cara, aqui a população é praticamente muito grande indígena. Então você ter um ministro indígena não é um motivo de festa, é um motivo de hábito. E, portanto, é naturalizar isso. Perfeito. Né? Eu tive a alegria de ter como colega de turma o atual ministro de Estado de Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Um grande amigo. A gente estudou junto. Ele e o Camilo Onoda Caldas. O Camilo Onoda Caldas, eu costumo dizer e digo isso daqui, um dia vocês têm que trazer esse cara aqui, que ele toca o Instituto Luiz Gama. Um cara, assim, fora de série, fora do comum, é uma das maiores inteligências que eu conheço na atualidade. Lógico, o Silvio também mas eu brinco que eu e o Silvio a gente tinha que usar o caderno do Silvio, porque do Camilo, que é um cara genial. Mas o Silvio, eu acho uma pessoa espetacular. E o Silvio não precisa ser ele não precisaria ser só ministro dos Direitos Humanos. Ele pode ser ministro da Justiça, ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer outro lugar. Percebe? Então, assim, quando se fala, poxa, o que a gente tem para aprender? A gente tem para aprender que, assim, não é ser ministro dos povos indígenas. Pode-se também ser ministro dos povos indígenas, pode-se também ser presidente da FUNAI, mas pode-se mais. Muito mais. E aí Perfeito. Esse mais é talvez aquela brincadeira do contemporâneo. Talvez as pessoas não estejam preparadas para esse tipo de conversa. Uau, não. E esse grupo de WhatsApp vale a pena, hein, dessa turma. Nossa, bacana, né? Não dá para sair. Muito bom. E o que é ser indígena no Brasil hoje? E como que deveria ser? Essa é a questão. Será que eu poderia determinar o que é ser indígena? Ou eu deveria usar uma frase que o Edson Caiapó fala que eu acho muito legal, nada sobre nós sem nós. Perfeito. Porque será que um dirá para os outros como tem que ser? Se for não é para o Álvaro que você tem que perguntar, é para o cacique Raoni, nosso grande líder, né? Que o Raoni é uma coisa assim, um nível de percepção de mundo que é fora do comum,
Maravilhoso. E vamos você falar um pouco da FUNAI, né? Até ministro da FUNAI. Como que você avalia a atuação da FUNAI? A gente teve, né, um período em que foi muito complicado, né? A FUNAI mudou de ministério. Eu já ouvi né? frases assim, a FUNAI é um mal necessário. Sério? Eu já ouvi essa frase, por quê? Porque a FUNAI ela faz uma política indigenista pelo Estado brasileiro. Ela é anacrônica, né? Porque você pensa o Estado fazendo políticas para quem? Para os indígenas. Mas hoje a presidência tem uma indígena, mas toda a estrutura é indígena? Não. Então, existe um anacronismo nesse sentido, mas é necessário. Porque também se não tivesse, como é que ia ter braço de aliados também em determinados espaços? Pessoalmente, eu trouxe uma reflexão no grupo de transição, não foi acolhido, foi no sentido do quê? Será que a FUNAI deve continuar no Ministério da Justiça ou ir para o Ministério dos Povos Indígenas? Por quê? Porque a FUNAI no Ministério da Justiça ela está num ecossistema ligado às polícias. A FUNAI não tem poder de polícia, mas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e tantas outras polícias estão nesse ecossistema. Se junto com a FUNAI tiverem, o diálogo é mais rápido. Outra reflexão também que eu trouxe. Será que deve ser um Ministério dos Povos Indígenas ou, eventualmente, numa próxima gestão, nós não podemos pensar numa Secretaria Especial da Presidência da República? Ah, Álvaro, mas isso é um absurdo, porque tem que ter o status de ministro. Haverá o status de ministro, só que tem um detalhe. O Ministério dos Povos Indígenas ele é na esplanada dos ministérios em Brasília. E uma Secretaria Especial da Presidência da República é dentro do Palácio do Planalto. Portanto, se der qualquer Beyblade, se der qualquer problema, o secretário especial que tem status de ministro está no corredor do presidente da República. Será mesmo que o status... o Padilha está lá no Palácio do Planalto. O Rui Costa e tantos outros. Eles estão ali, no corredor. Então, são reflexões necessárias para que a gente possa entender que, às vezes, mais do que o título, a gente precisa pensar na efetividade. Então, assim, eu diria, a FUNAI hoje ela cumpre com um papel fundamental, o Ministério dos Povos Indígenas cumpre com um papel fundamental. Aliás, eles estão bem ou eles estão mal? Eles estão maravilhosos. Estão maravilhosos exatamente porque nós vínhamos de 6 anos de retrocesso. 4, muito retrocesso. Nenhum centímetro a mais de terra, etc, etc. Pô, de repente veio um governo e fala assim, cara, retoma. Só que tem uma imagem que eu construo que é a seguinte, quando tu queima uma floresta, tu queimou ali 120 anos de árvore crescendo. Para as árvores voltarem a crescer, a gente vai precisar de mais 120 anos. Ou seja, é muito nefasto o mal que foi feito ao Brasil e aos povos indígenas nesses últimos anos com essa política indigenista. Eu não vou falar nada do governo que passou. Eu quero falar com relação à questão indígena, né? E isso daí, para mim, é muito temerário. E, Álvaro, assim, para a gente fechar, o que você pode elencar de políticas que são extremamente importantes, políticas para os indígenas hoje, aqui no nosso país? Eu, quando assumiu a Sônia, né, Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, fiz um artigo muito bacana para um jornal em que eu falava do tripé, né? E eu falava demarcação. Demarcação de terra, demarcação de saúde, demarcação de educação. Esses são 3 elementos fundantes de qualquer forma de se pensar. Terra, saúde e educação. Terra, saúde, educação, terra, saúde, educação. Se tu demarcar isso, muita coisa vai acontecer. Então, a chave de tudo aí também está nessa questão do marco temporal que precisa ser decidido e por isso a gente tem que ficar atento a isso. Exatamente. Perfeito. Álvaro, que entrevista. Eu só fiquei aqui, só aprendendo muito. Quero participar de uma aula sua, sabe? Todas nós aqui da Voz da Diversidade queremos. Nossa, foi uma grande aula, realmente. Dá para entender por que você é um professor super reconhecido aí em todas essas universidades e tem esse currículo maravilhoso. A gente quer deixar aí um presente de agradecimento por você participar, por você ensinar tantas coisas aqui hoje para as pessoas. E, aprendi. Espero que todas as pessoas que tenham assistido tenham conseguido aprender também. Aí, um boné da Voz da Diversidade. Já põe aí. Um bonezinho, poxa vida. Senão uma caneca, olha lá, uma caneca sua. Eba, agora sim, pode chamar de minha. Tem aqui uns adesivinhos. Olha, tem uns Beery Nights aqui, hein? Ih, bottom. Gostei. Será que dá pra pôr aqui? Que coisa bacana, gente. Aí. Olha só. Já vou colocar aqui,
Pronto, a voz da diversidade. Ah, pronto, já tô de boné, Aí. já tô com o kit aqui, ó. Aí, e um brinde a esse podcast. Muito obrigada, Isso aí, Álvaro. gente. Obrigado, Até viu? mais. Valeu. Obrigada. Obrigada, pessoal.